Então, estamos aqui com o nosso convidado, Robson Cabral. Olá, Robson, boa tarde. Boa tarde, bom estar falando com vocês aqui. Nós vamos fazer algumas perguntas aí sobre o funcionamento do Financiarte, né? Esse projeto de incentivo cultural aqui de Caxias do Sul, em como isso é positivo, né, para a sociedade. E nós vamos abordar também o estado atual do projeto, né? Então, primeiramente, Robson, nos conte mais sobre o seu trabalho como produtor cultural e qual a sua relação também com o Financiarte. Meu trabalho com produção cultural, ele se dá praticamente no mesmo início que começa o Financiarte. Antigamente chamava ele de Fundo Pro Cultura. Isso em 2002 para 2003, que começa essa cena a ser construída aqui, né? É importante que a gente saiba por que existe o Financiarte, né? O antigo Fundo Pro Cultura. Aqui em Caxias a gente tem desde 89 a Lei de Incentivo à Cultura, que se aprimorou em 96, se eu não me engano. E a Lei de Incentivo à Cultura, ela é uma renúncia fiscal, onde as empresas podem direcionar parte do seu imposto municipal para projetos culturais. Muitos projetos culturais que não têm um apelo comercial e não têm interesse de que empresas coloquem a verba neles, acaba rolando através do Financiarte. Ou seja, o Financiarte ele nasce para atender uma demanda muito clara da cidade de democratização do acesso à cultura e da descentralização do acesso à cultura também. Ou seja, o Fundo de Cultura ele vem para atender uma demanda da própria Constituição, que prevê que todos, eu disse, têm direito à arte e à cultura, né? A educação, arte e cultura. Como os projetos de lei de incentivo não conseguem atender toda essa demanda, justamente por conta de que muitas empresas não querem associar o nome delas a determinados tipos de projetos, isso é legítimo. Aí entra o Estado. Esse é o papel do Estado, criar um fundo para atender essas demandas. Esse fundo nasce lá em 2003. O primeiro ano, o edital do primeiro ano foi cerca de 330 mil. Foi, acho que, 50 projetos que foram aprovados nesse período. E de lá para cá sempre foi aumentando. Até 2016, a nossa verba era de em torno de 2 milhões de reais, ou seja, 1% do PIB. Se a cidade vai bem economicamente, tem 1% garantido. Como se a cidade em algum momento não vai tão bem, esse 1% também estava garantido. Com a entrada do governo Guerra, que é uma guerra mesmo, exatamente uma guerra, o nome é bem oportuno, é uma guerra contra quem produz cultura na cidade, a gente saiu no primeiro ano de 2 milhões para 600 mil e no segundo ano de 2 milhões, que seriam também, para 150 mil, ou seja, a metade da verba do primeiro ano lá de 2002. A gente pode ter a resposta baseada em torno da grana, que diminuiu a grana na cidade, por isso que o fundo diminuiu. É uma mentira, né? O nosso PIB aumentou. Né? É uma questão ideológica mesmo, né? Só pode ser ideológica porque a gente vê que, na verdade, economicamente, quem produz cultura e fomentar a cultura, a cada R$1 investido em cultura, são menos R$2 que são investidos em segurança, são menos R$2 que são investidos em saúde, né? E são menos R$2 que são investidos em educação. Fora, às vezes, a economia direta que tu faz, né? Sim, até um dos motivos da gente ter te chamado foi justamente aquela notícia, né, recente que a prefeitura estava gastando mais dinheiro com café e açúcar, né? Que basicamente em 2018 ali tu teve 91,4 mil, tinha anotado, né? De financiamento. 150 mil era o previsto, acabou virando 91, E o café e açúcar é de um valor de 163,6 mil. Eu acho que essas respostas falam por si só, né? Pois é. Não é que estão investindo muito em café, teria que ver como é que é essa distribuição. Que está claramente não sendo investido em cultura, a gente sabe. A gente sai de 71 projetos para 4. Ou seja, são a média de 67 projetos que estão deixando de ser atendidos. E é bom que a gente saiba que esses projetos que o Financiarte atende são justamente os projetos que mais precisam de apoio financeiro. Ou seja, são projetos que atingem as pessoas de baixa renda, são projetos que atingem entidades de pessoas com deficiência, entidades que têm problema, que coordenam ações de assistência social, ou seja, toda a demanda mais importante da cidade, que é atendida pelo Financiarte, não está ocorrendo. A da lei de incentivo, onde eu tenho alguns trabalhos, como o Cinema de Verão, o Festival Especial, e outros trabalhos que tem na cidade, como Música de Rua, que inclusive teve ações aqui na própria UX, eles têm financiamento via lei de incentivo porque eles têm um apelo comercial ou construíram
uma história forte para poder ter esse apelo, né? A demanda mais urgente, que é a demanda do atendimento ao Financiarte, que é aquelas pessoas que eu te falei que mais precisam de arte, que menos recursos têm, essa foi vedada, né? Então vocês fazem a conta de 71 projetos para 4 projetos. São 7 áreas dentro da cultura de Caxias. Tem 3 áreas que nem projetos aprovados tiveram. Ou seja, na verdade, é um deboche, é um afronte e no meu ponto de vista, é um afronte burro. Porque tem um dado pelo IBGE, mesmo o IBGE sendo agora amaldiçoado pelo governo federal, tem um dado do IBGE que fala que investimento em cultura, o retorno ele varia entre 4 a 13 reais a volta disso. Quando eu invisto num projeto como o Carnaval, por exemplo, eu estou levando 4 mil pessoas para a rua consumindo, sabe, gerando economia. Por isso que se usa o termo economia criativa, né? Por favor. Essa parte cultural, poderia falar alguns projetos que tu já fez? Por exemplo, o Cinema de Verão, que eu conheço também. Todos os projetos que eu fiz, que hoje tem financiamento via lei de incentivo, ou via lei Rouanet, ou lei estadual, eles nascem, né, por conta da sua necessidade e através do Financiarte. Então, os projetos que eu trabalhei, o Cinema de Verão, que vai para a 7ª edição agora no ano que vem, o Festival Cinema de Verão, para quem não conhece, são exibições ao ar livre que acontecem nos distritos e bairros da cidade durante o verão. Acabamos de aprovar agora um outro projeto que se chama Cinema de Inverno, vai para a 3ª edição. Ele é tematizado esse ano com literatura, então a gente vai para 20 escolas municipais, levando cinema gratuito e oficinas de audiovisual. Temos o projeto Festival Especial, que atende justamente as pessoas com deficiência. Terminou agora em maio, visitando a PAI, a PAIS, a PADEV, NAVE, a Rampa, Ellen Keller, ou seja, todas as entidades que atendem pessoas com deficiência, porque é justamente essas pessoas que estavam sendo atendidas pelo Financiarte, para vocês entenderem, às vezes um projeto de Financiarte que financia um CD de uma banda aqui de Caxias ou um livro, ele cria uma contrapartida. Essa banda vai ter que ou dar materiais para a prefeitura ou disponibilizar shows para a comunidade gratuitos. Então a gente tinha centenas de atividades gratuitas espalhadas pela cidade, né? Sim. Levando o bem-estar social para as pessoas e que foi arrancado ideologicamente, porque economicamente o discurso da austeridade não se sustenta, como eu te falei, a retorno financeiro, né? Então são só 2 coisas que nos fazem, às vezes, mudar o ponto de vista. Com certeza, de fazer a ideologia. Comentário, né? Bem curto, assim. Por favor. Que realmente Caxias está, assim, independente de posicionamento político das pessoas, né? Acho que todo mundo pode concordar que a gestão do Financiarte está bem precária, né? Ainda mais considerando que Caxias algum dia já foi considerada a capital da cultura, né? E considerando que a gente tem 500 mil habitantes aqui, cara, entendeu? Sim. Só isso. E, bom, eu gostaria de agradecer a sua presença. Como o nosso tempo é bem curto, né? Eu creio que tenha sido bem esclarecedor a conversa. Na verdade, teria muito mais coisas para falar. Eu até peço desculpa pela minha fala um pouco mais raivosa, porque esse é o cenário que a gente vem encontrando desde 2017. Qualquer produtor cultural que tu chamar para vir conversar aqui, ele vai ter esse tom de defesa do Fundo de Cultura e de defesa de algo ideológico, maquiavélico que vem rolando, e é um deboche. A gente sai de... é tão deboche, que é bem importante isso que eu vou falar. Em março de 2017, o próprio governo mancheteou, tem publicidade de que o Financiarte de 2017 ia ser de 2 milhões e 400. Ele virou 600 mil. O de 2018 nem existiu, porque foi pago agora, o de 2018, nós estamos em junho, nem pago ainda, foi dado de 91 mil. Então, de 2 milhões e 400 para 91 mil, os espectadores podem ver que tipo de agressão que está sendo feita com a cultura produzida na cidade e, principalmente, eles buscam macular o artista chamando de mamadores da cultura, né? Mas quem está perdendo mesmo é a comunidade, né? Sim, e aí eu não preciso dizer que nas outras áreas essa gestão municipal é um fracasso total. Educação, saúde, esporte, acessibilidade, né? Sim, é o suficiente. Bom, é isso então. Obrigado. Obrigado, eu agradeço a presença e digo mais uma vez, peço desculpa pela fala um pouco mais agressiva, mas esse é o momento que a gente vive, de caos e deboche.